E aí é que a gente entra nas matérias finais deste Café e Jornal desta quarta-feira aqui, tá? Olha lá, parlamentares de oposição, tá? Parlamentares de oposição pedem ao STF abertura de inquérito contra Bolsonaro após reunião com embaixadores, tá? Conforme já era de esperar, deputados da oposição apresentaram um pedido junto ao Supremo Tribunal Federal para a autorização de abertura de inquérito contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, acusando o mandatário de usar o Palácio do Planalto para atacar o sistema eleitoral. Aí, quem são os caras? É o PT, é PSOL, PCdoB, Rede, PV, a PDT e assim sucessivamente. Nem vou ler essa matéria toda aqui, porque você já sabe, né, que eles estão estribuchando aí, né? Eles estão estribuchando, eles estão completamente desesperados. Então você vê os parlamentares de oposição que pedem ao STF abertura de inquérito contra o Bolsonaro. A pergunta que fica é: o STF vai abrir um inquérito contra o Bolsonaro? Diz para mim aí nos comentários, você acredita que o STF vai fazer isso? E depois eu vou colocar a minha humilde opinião. E a outra notícia que eu quero colocar aqui, porque a gente vai colocando tudo junto e misturado, né? Procuradores pedem que Aras apure a declaração de Bolsonaro. Os procuradores da República. Onde estão os procuradores? Eles mostraram a cara. Ofício encaminhado à Procuradoria-Geral da República afirma que a ação do presidente em encontro com embaixadores pode configurar ilícito eleitoral e abuso de poder. Né? Aí vamos lá, ó. Um grupo de 43 procuradores do Ministério Público Federal assinou nesta terça-feira. Aí você quer saber quem são os procuradores que têm o viés político? Você só pegar a lista. Pega a lista de quem está encaminhando, você vai saber quem são os procuradores federais que está fechadinho com a esquerda. Né? Ele fala o seguinte, né, um pedido para que o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, investigue as críticas do presidente Jair Bolsonaro às urnas eletrônicas do sistema eleitoral brasileiro, feito em reunião com os embaixadores nesta segunda-feira. O documento é assinado pelas Procuradorias Regionais do Direito do Cidadão, 26 estados do Distrito Federal, além do chefe da Procuradoria Federal da mesma área, Carlos Alberto Vilhena, né, que foi nomeado por Aras para a função. No ofício, os procuradores afirmam que a conduta do presidente afronta e avilta a liberdade democrática e pode configurar ilícitos eleitorais decorrentes do abuso de poder. Bolsonaro está perdido agora. Bolsonaro. O que você foi fazer, Bolsonaro? Você estava quietinho lá no seu cantinho e você foi mexer neste vespeiro. E a Vanúzia está colocando aqui, né? Os togados viraram puxadinho da esquerda. E ela continua, a ação do Fachin com os embaixadores não tem problema, né? Pois é. Eu já comentei aqui com vocês que as portas do inferno estão se abrindo e a luz que está entrando dentro deste inferno é como um detergente que vai limpando e vai mostrando os demônios que ali estão dentro do inferno. E eu já coloquei para vocês que, com o passar do tempo, vai sendo mostrado quem é quem no meio dessa história. Hoje, por exemplo, você sabe quem são os procuradores que estão apoiando a esquerda. É só você pegar o documento lá e você vai ver quem são os procuradores. Está ficando claro. Está sendo separado o joio do trigo, a ovelha do bode. Põe aí a que você quiser colocar, meu amigo, nesta manhã. Mas a coisa está ficando clara. Brasil, mostra a tua cara.
que eu quero ver quem paga. Brasil, mostra a tua cara. E o que eu quero colocar para vocês nesta manhã, depois de toda essa celeuma, e nós vamos ter ainda mais coisas. Ontem eu comentei aqui também que o Fachin já falou de dar um basta, corre aí nas redes sociais, que talvez o STF vai bloquear as redes sociais do presidente, que talvez não será acolhida a chapa Bolsonaro, né? E o seu vice, né? Vamos ver o que vai acontecer. O grande problema é que o homem não é fácil. O homem sabe o que está fazendo. Eu fiquei muito chateado com essa reunião dos embaixadores. Eu pensei que ele iria apresentar algo novo. Mas eu comentei alguma coisa para vocês aqui, não vou comentar de novo em cima do que eu falei ali ontem, na terça-feira. Mas eu vou comentar o seguinte. Ele não apresentou a prova cabal. E aí, mas ele fez com que tanto o STF como o Ministério Público, como também ali o pessoal da oposição, instasse colocando o Bolsonaro contra a parede, dizendo que ele está cometendo crime contra o sistema eleitoral brasileiro. E aí, se o STF ou o TSE, ou até mesmo a PGR agora, através do Ministério Público, cobrar dele explicações, aí ele vai mostrar, se ele tem isso em mãos, ele vai mostrar por A mais B o que aconteceu em 2014, o que aconteceu em 2018 e o que aconteceu lá em 2020. Lembre-se que eu acho que eu comentei aqui a respeito do estuprador lá, do anestesista, dizendo que, por exemplo, você pode pegar uma gravação para se defender, uma gravação que foi obtida de forma ilícita, sem anuência de um juiz ou de uma autoridade policial. E ali aquela gravação, ela foi obtida sem a aprovação desta galera, ok? Mas se você for acusado de alguma coisa, você pode usar a gravação ou os dados que você tem para se defender, mesmo que elas tenham sido obtidas de forma ilícita. Tomou? Ai, aí eu quero ver. Você captou a mensagem? Então, por lei, dentro da justiça, e doutora Ana, se eu estiver errado, depois você me corrige, vamos hipoteticamente imaginar, que os dados que o Bolsonaro tem a respeito destas eleições foram obtidos de forma ilícita, ou foi repassado por alguém do próprio TSE, sabe lá Deus o que aconteceu, os dados caíram na mão dele, entre totalização, escambau a 4 lá dos números. E ele falou assim, bom, esses números eu não posso apresentar, eu não posso, porque eles não foram aprovados, né, pelo juiz, e o juiz, TSE e STF, jamais vai aprovar isso daí. Não vai lá e entrega agora para os milicos todos os dados do TSE. Não vai fazer isso. Eles não vão fazer isso. Se eles entregarem, eles vão entregar parcialmente, vão entregar faltando dado, tudo para empurrar isso até as eleições. Porque nós sabemos qual é a intenção que está por detrás de tudo isso daí. Mas vamos dizer que eu comentei aqui para você que lá atrás, quando o Bolsonaro fez a live dele, ele lá atrás comentou que havia um funcionário do TSE que estava querendo trazer informações, luz a toda essa bagunça que nós estávamos falando lá a respeito do voto impresso. E que, de repente, esse cara sumiu, ninguém falou mais nada dele. Até mesmo o hacker também não se falou muita coisa. Ou seja, o STF e o TSE querem abafar este caso, assim como o Alexandre de Moraes está fazendo com o caso do problema lá do molusco, da ligação do PCC, né? Todo esse imbróglio.
Mas, se alguém acusar ele formalmente contra o sistema eleitoral brasileiro, ele poderá usar os dados para a defesa própria. E aí, esses dados são válidos. Durma com um barulho desse daí. Jogando dentro das 4 linhas. É ou não é para aplaudir de pé, galera? E lembre-se, talvez o STF não vai fazer absolutamente nada, porque ele sabe do que está acontecendo. Ele sabe que se ele partir para cima do Bolsonaro, o Bolsonaro vai trucar, como se fala no jogo de truco, ele vai gritar mais alto. É 12 cara de capivara, cara de cavalo, não é isso que o pessoal fala no jogo de truco? Então você mostrou uma coisa, a pessoa vem partir para cima, mas a pessoa, opa, não vou partir para cima. Porque se ele tiver as provas, e eu instar ele a mostrar as provas, acusando ele de ser ali o ditador, de fazer qualquer outra coisa, e ele mostrar as provas, dentro da linha, ele vai estar certo. E aí nós estamos ferrados. Talvez o STF, o TSE, não vai fazer absolutamente nada, vai ficar só nessa conversa mole, dizendo que nós vamos ter que fazer, que nem o Fachin falou, nossa, acabou, vamos dar um basta. Isso, Fachin, vai com o seu fígado aí para cima do Bolsonaro, e aí eu quero ver o que vai acontecer. E os partidos de esquerda que entraram ali contra o Bolsonaro desta reunião, e você vê que tudo tem um método, vai jogar o abacaxi para cima do TSE. E aí o que vai acontecer vai ser o seguinte, presta atenção, se liga, como diz o Mauro, se liga no movimento. Se o STF ou o TSE, que é tudo a mesma coisa, acolher o pedido do pessoal da oposição e não fizer absolutamente nada, vai ficar caracterizado que eles sabem o que está acontecendo e eles não vão querer provocar o Bolsonaro. E aí eles estão admitindo a culpa. Se eles falarem assim, não, Bolsonaro não tem nada, e eu vou partir para cima dele, e o Bolsonaro mostrar. E aí, meu amigo, é ou não é para aplaudir de pé? Claro, se ele tiver esses números. Do outro lado, o Aras agora está com a bola. Como o Ministério Público, né, uma parte do Ministério Público está instando aí que o Aras apure declarações de Bolsonaro, então o Aras também pode chamar o Bolsonaro e falar assim, ó, estão falando que você está fazendo isso. O que você tem a seu favor ou o que você tem para se defender? A corda arrebentou? Eu acho que foi dado um checkmate. E a doutora Ana está falando assim, é isso aí, Paulo, eles não aceitarão os votos não computados. Pois é, segura a peruca, meu amigo, porque eu vou falar para você. Julho, meninas do táxi comum, tá glaciando? Olha, lá fora pode estar glaciando, mas aqui dentro está pegando fogo. São 9 horas e 15 minutos. 9 horas e 15 minutos. E o Lula não vai lá no lançamento da campanha dele, né? Ele falou também que o clima, ele não foi lá para a praça que ele falou que ele ia, porque o clima estava ruim. Eu acho que ele falou que ia chover, alguma coisa assim, então por isso ele não ia. Tadinho do velhinho, né? O velhinho não pode ficar tomando chuva à toa, né? Pois é, não pode ficar tomando chuva à toa. Então ele falou assim que ele não ia para a praça porque ele não podia tomar chuva. Foi o que ele falou aí ontem, se não me falha a memória, né? Pois é, o clima realmente não está muito bom para o Lula, é isso que eu estou vendo. E só para a gente encerrar aqui, para a gente dar uma risadinha, vamos dar uma risada?
O Twitter aqui do Daniel Pereira. Deixa eu tomar uma aqui. Só tomando uma, Brasil, mostra a tua cara. Olha, o Twitter aqui do Daniel é Daniel Pereira, tá? Daniel Pereira aqui, ele tá colocando para nós aqui, deixa eu ver se dá para aqui, é isso aí, ó. Ele tá falando o seguinte, o PT do Piauí começou a fazer motociata. Ai, eu acho que está criando-se aí uma franquia, né? Uma franquia. O PT do Piauí começou a fazer motociata, só que tem um pequeno detalhe. Estão distribuindo combustível para conseguirem apoiadores, tá? E ainda, diz aqui o vídeo, eu não vou colocar, senão eu posso tomar strike, no fim do vídeo, o jornalista ainda é ameaçado por estar denunciando o crime eleitoral. Ô, PT! Ô, PT! Acabou o pão com mortadela, agora é vale gasolina para ver se atrai os motoqueiros para fazer motociata. Eu vou falar uma coisa, só na base da propina para trazer o povo para a rua mesmo. Olha, eu quero lembrar para você, né, que hoje nós teremos o SanjaCast às 20 horas, tá? Nós estaremos aqui com o André falando sobre empreendedor. Então, nós vamos ter um bate-papo com o André aqui, tá? Ele vai falar sobre empreendedorismo. Então, esteja ligado aí. Hoje, 20 horas, nós teremos o SanjaCast. Hoje, meio-dia, nós não teremos o Vem o Teu Reino, tá? O pastor ele vai ter uma consulta, a esposa dele vai ter uma consulta médica, ele não estará aqui no estúdio. Então, é isso daí que nós estamos colocando para você. Não se esqueça de deixar o seu like, de curtir, de colocar uma mensagem aí. E agora aqui eu vou bater pesado com relação à galera que está aí. Entra no Odisse, manda lá, se inscreve em nosso canal. Tem a galera que está aí nos assistindo ali, fazendo parte da nossa live no Odyssey, tá maravilhosa lá dentro do canal, eu tô adorando. E eu vou falar uma coisa para você, eu não sei se você sabe, você lembra, você já deve ter se deparado com um ou outro vídeo aí na internet, falando assim, ganhe dinheiro assistindo o vídeo. Você já viu isso daí? Pô, mas é impossível. Pois é, lá na plataforma do Odyssey é possível, sim. Durma com barulho desse daí. Então entra lá no Odyssey, se inscreve em nosso canal, dá o seu like, dá o seu joinha e venha participar com a gente aqui. O Paulo está colocando aqui, se o STF abrir processo de impeachment contra o Bolsonaro, esse ato pode criar uma animosidade perigosa. Acho que não irão comprar esta briga. Pois é, de um jeito ou de outro, Paulo, essa briga vai acontecer. Ou seja, pelo STF, pelo Congresso Nacional. O Congresso Nacional não vai abrir impeachment nenhuma, tá? Se o Supremo brigar com o Congresso para fazer o impeachment, aí, meu amigo, é aquilo que eu tenho falado para você. Pegue a tua pipoca, pega a tua Coca-Cola, porque nós passaremos por um período de turbulência e nós vamos assistir essa novela aí sentado no nosso sofá. Mas lembre-se, sentado no sofá, em termos, dia 31 de julho tem manifestação e segundo o próprio Bolsonaro, 7 de setembro será a maior manifestação. E lembre-se, o Fux, que defendeu o sistema eleitoral e não criticou o presidente, preste atenção no que ele está falando, o Fux, ele defendeu o sistema eleitoral, mas não criticou abertamente o presidente. O que o Fux está fazendo? Está em cima do muro? Desce no muro, Fux. Ele queria tomar um cafezinho com o Bolsonaro para decretar uma GLO para o dia 7 de setembro. E agora? Sai desse enrosco aí. Tem gente que está nas cordas do ringue e não tem condição de sair sem deixar alguém magoado.